a sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Pegue a sua Bíblia aí. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Pega a sua Bíblia aí. Abre lá em 2 Reis. 2 Reis 2, do 1 ao 14. Vamos começar lendo a nossa Bíblia. A Bíblia, ela é um livro diferenciado, sabe por quê? Ela é um livro que vem com o autor dele. O próprio Espírito Santo de Deus está aqui. E foi ele que escreveu essa palavra que você vai ler aí agora. Vamos lá? 2 Reis 2, nós vamos ler do 1 ao 14. E só de você ler essa palavra, ela já pode falar profundamente com você, porque o autor dela foi o primeiro convidado daqui dessa manhã, amém? Vamos lá? 2 Reis 2, do 1 ao 14. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu novamente: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu aos céus no redemoinho. Ao ver isso, Elias gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. E então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agora. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai, fala conosco, que cada coração aqui seja uma terra fértil, que a tua palavra seja uma semente, Pai. Eu sei que só a tua palavra é uma espada que agora atravessa esses corações, mas que o Senhor
venha falar. Que não seja eu, mas que a tua palavra penetre em cada coração, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, irmãos? Agora, olha para o irmão que está aí do seu lado e pergunta, você é abençoado? Pergunta. Você é abençoado? Nós estamos em uma série de mensagens que é histórias que tocam a nossa história. São histórias bíblicas relevantes, né? Acho que a maioria estava aqui nos cultos anteriores e nós já percorremos toda a Bíblia até chegar aqui em 2 Reis. Nós fomos lá em Gênesis, teve Adão, teve a maioria dos profetas aqui. Chegamos aqui em 2 Reis. Então, hoje, com esse profeta Eliseu, nós vamos aprender, nós vamos saber o que é ser abençoado. Amém? E nós vimos aqui um fato para os jovens e adolescentes que estão me vendo e que estão aqui, se cair numa gincana bíblica aí da vida. Fala aí quem foi transladado. Você vai responder. O que você vai responder? Elias. Nós acabamos de ler que Elias, ele foi levado aos céus em carne e osso. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí, você já aprendeu isso hoje. Mas agora, eu quero te falar o que é ser abençoado. Nós vamos aprender hoje com o profeta Eliseu o que é ser abençoado em 5 pontos. E a cada ponto, eu vou te fazer perguntas. E quando eu te fizer a pergunta, eu quero que você, pense em cada uma delas. E eu quero que você saia daqui com a conclusão, eu sou abençoado. Ou você saia daqui pensando, eu quero ser abençoado. E faça o possível de acordo com esses 5 passos para ser. Amém? Agora, vamos lá nos meus 5 pontos. Número 1, ser abençoado é não viver na ilusão do mundo. O mundo, gente, o mundo é transitório. A vida que a gente passa aqui é isso aqui, e nós temos a eternidade inteira para viver. Então, tudo que acontece nesse mundo é o quê? Passageiro. Você agora, preste atenção nas perguntas. Responde aí na sua mente. O que governa suas decisões? Você vive para impressionar quem está à sua volta ou você vive para obedecer? Nós vivemos num mundo que é o mundo da selfie, que é o mundo das redes sociais, que é o tempo todo um querendo ser melhor que o outro. Às vezes a pessoa está ali numa tristeza, está na depressão e está postando que está bem, que está feliz. Por quê? Quer impressionar quem está à sua volta. Mas o que eu quero te falar hoje é o quê? Que quem é abençoado, ele não vive na ilusão do mundo. Então, pensa isso, você é abençoado. Você vive para obedecer a Deus, que é onde você vai passar toda a sua eternidade, ou você vive para impressionar pessoas que não te dão flores em vida, vão trazer flores só no seu velório, e você vai viver a eternidade inteira. Será que você vai viver com o Deus que você obedece ou não? Então, primeira pergunta, você é abençoado? Você vive para obedecer a Deus ou você vive para impressionar as pessoas? Este é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, presta atenção aí. Ser abençoado não é ter mais, é ter a fonte. Quem aqui já viu um rio? Um rio bem grande. Um rio bem grande. Quando é a fonte do rio, a água está limpinha, não está? Porque aquela água se renova. Chega no fim do rio, a água é ali mais parada, a água está ali estática. E o que eu quero falar com isso? Quem carrega o Espírito Santo de Deus, ele tem a fonte dentro dele. E mesmo que ele perca tudo, ele continua abençoado. E quando eu falo isso, eu só consigo lembrar de Jó. Jó perdeu tudo, ele ficou sem nada, mas ele tinha a fonte. Ele ainda se sentia abençoado, mesmo perdendo literalmente tudo. Dinheiro, riqueza, os próprios filhos. Então, número 2,
Ser abençoado não é ter mais, é ter a fonte. E eu exemplifico isso pensando, o que é mais valioso? Pensa aí comigo. Um iPhone sem bateria e sem carregador, um iPhone de última geração, sem bateria e sem carregador, ou um Motorola S1 com carregador. O que é mais valioso? O com carregador ou o que está sem bateria? Então, eu te convido a ser abençoado carregando dentro de você a fonte. Porque mesmo que venha calamidades, mesmo que você venha perder tudo, a fonte, ela está sobre você. Você carrega o Espírito Santo de Deus. 2 Reis 4, o cajado de Eliseu não funcionava sem ele. O cajado vinha e quando Eliseu estava com o cajado, fazia milagre, mas o cajado na mão de outra pessoa não fazia nada. Por quê? Porque o poder, a bênção não está nas coisas, mas ela está dentro. Ela está dentro da pessoa. Então, termino aqui te fazendo 2 perguntas. Responde aí dentro de você. Você mede a sua vida pelo que você tem? Ou por quem você é em Deus? Como você mede a sua vida? Nós vivemos num mundo onde as pessoas, quanto mais têm, mais querem. Que você é medido pelo que você tem. Você é medido pelo seu carro, você é medido pela sua casa, pela sua vida. Mas eu quero te convidar a refletir quem você é em Deus. E se a sua segurança está nas coisas, nos bens materiais ou no espírito. Se você é abençoado, a sua segurança não está aqui nas coisas materiais, mas está no Espírito Santo de Deus. Agora eu vou para o ponto 3. O ponto 3, para mim, é o mais interessante. Ser abençoado é enxergar o que os outros não enxergam. A maioria das pessoas que convivem conosco, que nós passamos pela rua, elas enxergam uma coisa só. Elas enxergam aqui, esse plano aqui. Só que nós lemos lá em 2 Reis 2:10 que o profeta, o que o profeta Elias falou para o profeta Eliseu? Você vai ter a unção dobrada se você me vir subindo. Então, Eliseu precisou ver. Se Eliseu não visse, ele não ia ter essa bênção. Então, ser abençoado é enxergar o que os outros não enxergam. Enquanto nós estamos conversando aqui, existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual aqui, cooperando conosco. Existem anjos aqui, né? Na própria quinta-feira eu estava falando que existe um mundo aqui que nós não vemos, que é um mundo espiritual. Então, Elias fala para Eliseu, se você me vir subindo, você terá a porção dobrada do meu espírito. E o sinal da unção não é exterior, é interior e é nesse plano espiritual. E eu quero te perguntar hoje, nessa manhã, você está vivendo apenas pelo que você vê? Ou você tem buscado discernimento espiritual? Muitas vezes eu sou uma pessoa que eu sou meio assim, de vez em quando eu sou meio Tomé. Sabe Tomé? Eu preciso ver para crer, eu sou assim de vez em quando. E eu sempre falo para Deus, de vez em quando me dá umas crises existenciais, eu falo, Deus, quero ver, eu tenho que ver para crer, que está tudo certo, está tudo bem. E no domingo, eu quero só exemplificar sobre o mundo espiritual. Na quinta-feira, eu estava aqui orando, pregando, e eu falei aqui para Deus, não, Deus, eu quero um adolescente desse aqui, vindo aqui aceitar Jesus. E fiz a gente aqui, né? Falei, Deus, não vou fazer apelo não, quero que venha e aceite sem apelo, porque eu sou dessas. Eu quero. E aí, no final da resenha, teve uma oração e eu falei, olha, domingo vai ter batismo, se você quiser entregar sua vida para Jesus, você fala que você vai descer as águas e ali você vai confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Toda quinta eu falo essas coisas. E pedir para Deus.
fechei minha boquinha e falei, é isso. E no domingo eu fiquei super emocionada. Na hora que um adolescente chegou aqui na porta, ela já me procurou e ela falou, Nancy, desde quinta-feira, eu não estou dormindo direito, eu conversei com a minha mãe e eu quero batizar hoje. E eu, menina, tem jeito, meu Deus. E já comecei a me emocionar, porque para mim, com certeza, foi o Espírito Santo de Deus que tocou na vida dela. E aí eu falei, menina, cadê a roupa? Você trouxe a roupa? Porque tem que trazer a roupa. Ela, não, minha mãe deixou, mas aí eu achei que você não ia deixar, né? Por causa do discipulado. Eu falei, não, a gente faz o discipulado depois. Mas aí eu falei, eu que não sou boba nada, eu falei, vai lá no pastor. Porque depois, né? Vai lá no pastor, se ele falar assim, você vai batizar hoje. E eu fiquei extremamente emocionada já estava chorando, já estava aqui emocionada, coração explodindo de alegria. Porque quando eu vejo coisas assim, eu lembro daquele versículo que fala, os meus sinais acompanharão os que creem. E é o que eu peço a Deus, eu quero esses sinais. Então, fui falar com o David, na hora, o David chamou a irmã Valdecina. E depois eu fui ouvir a história. Irmã Valdecina tomando um banho na casa dela. Deus incomodou ela para ela trazer uma roupa e uma toalha. E ela, na hora, falou, eu não vou levar, para quê? E Deus falou no coração dela que mais alguém ia batizar. E quando ela me falou isso, eu chorei o dobro, porque Deus cuida dos detalhes. Deus tocou numa menina, e a menina nem conhece a irmã Valdecina, e Deus fez a irmã Valdecina trazer a roupa e a toalha. E essa menina confessou Jesus como Senhor e Salvador dela, e a roupa dela estava pronta ali. E quando eu falo isso para vocês, eu só lembro disso. Os sinais vão acompanhar os que creem, e eu creio. E é só um pouquinho do que ainda vai acontecer. Quem acredita nisso? Então, quem é abençoado enxerga o que os outros não enxergam. E a irmã Valdecina contando que pegou a roupinha, pôs na sacola, pôs a toalha, ela nem falou para Camila, ela não falou para ninguém. O povo ia falar, você é louca, mulher, para que essa roupa? E era um vestido, acho que era um vestido preto, que cabia, vou até chorar, cabia perfeitamente na menina. Uma coisa assim, impressionante. Mas ser abençoado é isso, é você enxergar o que os outros não veem. E eu peço, e eu quero que você peça isso. Senhor, eu quero ser abençoado. Leva-me além. Quero ver além. Sabe? A gente fica muito preso a esse mundo. E eu não quero viver apenas pelo que eu vejo. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Quem está comigo? Então, ser abençoado é enxergar além. Enxergar o que os outros não enxergam. E ponto 4. Ser abençoado é ver e sentir a dor das pessoas. Em 2 Reis 4, Eliseu, ele vê as necessidades das pessoas e ele reage a isso. E na vida dele, gente, depois eu quero que vocês em casa leiam lá a vida de Eliseu. Ele realmente pegou uma porção dobrada do espírito de Elias. Elias, para quem não sabe, ele fez cair fogo do céu e queimar um sacrifício. E Eliseu, ele foi ali e fez coisas ainda maiores, né? Eliseu, ele purificou uma cidade, a água de uma cidade toda. Ele curou, ele não, né? Através do poder de Deus, o homem foi curado. E depois, ele proveu, ele multiplicou o azeite da viúva, essa todo mundo sabe, né? E tinha um povo com fome, e ele trouxe a provisão. Então, quem é abençoado, ele não vive para si. Agora, pensa aí, se você está vivendo só para você, será que você é abençoado? Pensa aí. O abençoado, ele vive para abençoar. O abençoado, ele é um canal, ele não é só um depósito de bênção. Se Deus só te abençoar e você não transferir essa bênção, aí você é só um depósito, você não é canal. E abençoado é aquele que abençoa, só lembrando, não é aquele que só recebe. Então, pensa aí comigo, se você é abençoado. E outra coisa, o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, com certeza, abençoado é aquele que abençoa. Então, fica aqui minhas reflexões.
Você tem visto pessoas ou apenas coisas? Se você só enxerga bens materiais, você não vê pessoas, você vê só coisas. Seu coração é sensível ao outro ou é distraído? Fazendo um link com o tópico anterior, você vendo o mundo espiritual, você vai se preocupar com as pessoas. Porque sempre no mundo espiritual, você está intercedendo para alguém, você está orando para alguém. Então, eu quero que você, hoje, sinta a dor das pessoas. Porque o coração de Deus, ele pulsa por almas. Se você se preocupa com o próximo, você se preocupa com almas. E as perguntas desse tópico. Sua vida abençoa outras pessoas? Você está acumulando ou compartilhando? Pensa aí. Eu quero que você saia daqui com a conclusão se você é abençoado ou não. Agora, o quinto e último tópico. Ser abençoado é viver com simplicidade e contentamento. Fala essa palavra aí, contentamento. Gente, depois eu quero que vocês leiam de verdade a história desse profeta Eliseu. E ele vai nas cidades e ele fala, olha, eu quero que você prepare o meu quarto. Ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia pedir, quero camarão no meu quarto, eu quero travesseiro de hotel 5 estrelas. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir R$5.000 para ministrar em tal cidade. Ele podia pedir, eu quero ir de jatinho, porque o povo tinha dinheiro. Ele podia pedir. Mas sabe o que ele fala? Eu quero só um quarto. No meu quarto, o que vai ter? Só uma cama, uma mesa, uma cadeira e um lampião. Porque naquela época não tinha energia elétrica e ele queria ler a Bíblia. Então, ele só pedia isso, é o quarto do profeta. Então, quem é abençoado não depende de muito para viver. O abençoado, ele tem o contentamento, porque o Espírito Santo de Deus está nele. O Espírito Santo de Deus é a fonte dele. Então, eu quero te perguntar hoje, você consegue viver com pouco? Essa pergunta é para mim também. Ou você precisa de muito para se sentir alguém? O abençoado, ele não precisa de nada para se sentir alguém, porque Deus fez dele seu filho. Então, pensa aí comigo se você é abençoado, filho de Deus. E eu quero concluir esses 5 tópicos, lembrando com você o que é ser abençoado. Repete comigo. Ser abençoado é ter a fonte, é enxergar espiritualmente, é não viver na ilusão do mundo, é sentir a dor do próximo e é viver com simplicidade. Amém? Quem aqui é feliz no simples? Quero ver. Olha, isso aí eu não falaria muito amém, porque na hora do vamos ver. Mas eu quero concluir essa palavra pedindo para você refletir se você é abençoado. Se você é abençoador, sabe por quê? Nós estamos aqui domingo cantando que a bênção se derrame até 1000 gerações. Mas será que a gente está buscando essa bênção? A bênção, ela vem, mas você precisa ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, porque Ele é a fonte. Amém? E eu quero que você saia daqui querendo ser abençoado. Amém, pessoal? Eu quero agora que você se coloque de pé e que você faça essa reflexão. Será que eu sou abençoado? Eu quero que você peça para Deus abrir os nossos olhos espirituais. É um pedido meu também. Abra os olhos do meu coração, Senhor, para que eu possa ver. E quando eu ver, eu serei um abençoado. E a partir da minha vida, eu vou abençoar outras pessoas. Amém? E essa bênção, ela vai se derramar por 1000 gerações sobre a sua família, porque é com a fonte que você está falando. Amém?
Então, eu quero agora que você, durante essa música, eu quero que você ore. E eu quero que você seja um abençoado. E onde você colocar a sua mão, onde você pisar a planta dos seus pés, a bênção do Senhor se derrame, porque você tem a fonte da bênção. Amém? Quem crê nisso, levanta a mão aí. Então, eu quero que durante essa ministração, você ore e você faça essa reflexão. Se você não é abençoado, eu quero que você peça, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele é a fonte. Peça para essa fonte jorrar do seu coração. Amém? Amém. Uma salva de palmas, a palavra está com o Júnior. E durante essa música, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele pode fazer essa fonte jorrar do seu coração. Amém? Abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, e conceda tua graça e te dê paz. Declare amém. 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 Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos. e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti,
é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família. Até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Agora declare uma bênção na vida do seu irmão. Diga para ele: seja abençoado. Fala para a pessoa aí que está do seu lado: você é uma bênção na minha vida. Fala isso aí para ele. Como disse a nossa pregadora, nós somos abençoados, e abençoado é aquele que abençoa. Por onde você passar, as pessoas serão abençoadas através da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos, que o Senhor te dê a paz.